Que a polícia militar, aqui em São Paulo, mas por todo o Brasil, tem um problema sério com abuso de violência, nós todos sabemos. E todos os casos em que isso acontece, inclusive nas passeatas de agora contra o Temer, têm que ser investigados e os responsáveis punidos. Da mesma maneira, todo manifestante que não está ali apenas manifestando, mas fazendo violência, destruindo propriedades públicas ou privadas, sujando a rua, colocando fogo na rua, colocando em risco a segurança das outras pessoas, também precisa ser investigado e punido de acordo. Eu acho que quem não concorda com isso não está nem apto, no fundo, a viver em sociedade, a viver num mundo civilizado. Acho que isso deveria ser, espero que seja, ponto pacífico. O que eu quero discutir aqui um pouco mais a fundo é uma certa violência mais estrutural de tudo aquilo que a gente chama de manifestação hoje em dia, de todas as grandes manifestações, não todas na verdade, mas uma parte delas, parte das grandes manifestações, e que é uma violência que passa batida e passa como aceitável ou nem é vista como tal, mas que ocorre e eu temo com uma frequência cada vez maior, que é isso da gente achar ou atribuir um direito de qualquer grupo de pessoas organizado que tem uma causa que defenda, que goste, que tem o direito de parar uma via importante de uma cidade, impedindo que centenas de milhares ou talvez até milhões, interferindo na vida de milhões de pessoas com todas as ramificações que isso causa no trânsito, para automóveis, para ônibus, para motos, até para pedestres que não podem passar na região. Isso é uma violência. Quando um grupo de pessoas se vê no direito de desromper a vida e as atividades normais do dia a dia do grosso, da maioria da população, isso sem dúvida é um ato de violência. E a gente hoje em dia assume ele como normal, tolera isso, até vê como um direito de manifestar. Mas é claro que não é a manifestação que está em jogo aí. Você acha que o pessoal que é contra Temer estaria feliz de fazer uma marcha no domingo, quando não atrapalhasse ninguém ou quase ninguém? É claro que não. Eles não querem manifestar. Manifestar é tornar conhecida a sua opinião. E não é isso que eles querem. Eles querem realmente causar um incômodo, causar um custo, causar um dano grande à vida de muitas pessoas e no valor que essas pessoas geram ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, para que daí sim eles consigam impor a sua vontade e as suas crenças no resto da população e exija e forcem uma mudança da classe política. Tá? Então o que a gente chama de manifestação, no fundo, não se caracteriza principalmente pela manifestação, pelo mostrar ao mundo ou à política as suas ideias. Se caracteriza por usar da violência, por impor os desejos ou as crenças de uma minoria sobre a vida normal de uma maioria. E aí cabe, enquanto sociedade, a nossa decisão. O que deve falar mais alto? O que vem antes? O que é mais importante? As atividades produtivas que garantem a existência da própria sociedade ou as opiniões acerca de política ou de visão de mundo de uma minoria organizada? Acho que fazer essa pergunta é quase já respondê-la. E, portanto, esse nosso hábito, essa nossa tolerância, essa nossa ideia de que sim, qualquer grupo de pessoas que se organize pode manifestar e pode fechar vias importantes de uma cidade, isso tem que ser questionado. E a ética por trás disso tem que ser levantada, sabe? Hoje em dia você tem grupos de poucos milhares de pessoas, como é o caso hoje em dia, mas às vezes muito menos, às vezes centenas de pessoas, às vezes dezenas de pessoas apenas, que param grandes avenidas numa cidade como São Paulo, causando um transtorno grande a muita gente que está indo e voltando do seu trabalho. Tá? Ou seja, a vontade de um pequeno grupo vindo antes das necessidades produtivas e das atividades produtivas do grosso da sociedade, que é o que sustenta aquela sociedade, inclusive aquele grupo de pessoas que está protestando ali. A gente dá esse direito para eles, chega a ser engraçado, quase absurdo. E não tem nada a ver com manifestação, não tem nada a ver com liberdade de expressão e nada disso. Não é isso que está em jogo. Né? Ninguém está proibido de se expressar de forma alguma. O que deveria sim estar proibido é de impor, é de piorar a vida dos outros, de impedir o movimento, a circulação das outras pessoas em prol da sua causa. Então, cabe discutir, será que a gente deveria querer ter esse tipo de direito, de piorar, de se impor sobre a vida alheia na nossa sociedade? No passado, isso acontecia com alguma frequência, uma frequência relativamente baixa. A minha impressão é que a frequência disso está aumentando. A gente teve desde 2013 em diante, digamos que a esquerda perdeu o monopólio das ruas, pessoas que não são de esquerda também se veem no direito de ir para a rua. Cada vez mais grupos fazem isso e a esquerda se ramificando em 1 milhão de diferentes pautas, estudantes, contra impeachment, 1 milhão de pequenas pautas, a direita também fazendo a mesma coisa. Está se tornando cada vez mais comum. Eu falei da direita aqui, mas na verdade o grosso das manifestações, por exemplo, contra a Dilma foram todas no domingo, né? Uma coisa pacífica, ordeira,
e que, vejam só, tem muito mais dificuldade de alcançar seus objetivos, porque ali sim é basicamente uma manifestação. Acontece que uma manifestação por si só não gera os incômodos necessários para produzir a mudança que eles gostariam, a não ser que ela realmente congregue, junte muitas pessoas, uma quantidade tão grande de pessoas, que nossos representantes a milhares de quilômetros lá em Brasília sejam forçados a olhar para aquilo e se preocupar com aquilo. Mas, no geral, se você não está incomodando a vida dos outros, se você não está se impondo sobre as atividades corriqueiras da sociedade, sobre a geração de valor da sociedade, você dificilmente é ouvido. E a gente tolera que cada vez mais manifestações causem esse tipo de transtorno. Eu sugiro que, se não for para proibir, talvez proibir seja extremo demais, mas que ao menos tenha um critério claro. É um critério claro de quando pode e quando não pode fazer esse tipo de violência sobre o restante da sociedade. Esse critério não pode ter nada a ver com a legitimidade da causa. Não é porque eu sou mais liberal ou outra pessoa é mais de esquerda, isso não pode ter nada a ver. Você não pode ter, uma causa que defenda direitos pode, mas uma causa regressiva, reacionária não pode. Ou, uma causa que defenda os valores perenes da sociedade pode, e uma causa revolucionária não pode. Não. Se depender disso, você dá ao Estado ou à entidade que vai ter esse poder de avaliar quem pode e quem não pode, o poder de decidir quais pautas são levadas à frente, quais tipos de manifestação, quais tipos de posição podem ser defendidas por meios violentos e quais não. Está dando um poder abusivo e enorme nas mãos de uma instância de decisão que também não é imparcial, jamais é imparcial, e vai só gerar abusos com isso. Acho que se houver um princípio, se houver um critério para permitir alguns tipos de manifestação que parem vias importantes da cidade, tem que ser, por exemplo, a quantidade de pessoas. Olha, se você não tiver 5.000 pessoas, você simplesmente não pode parar uma rua e, ao tentar fazê-lo, terá sim imediatamente a resposta policial, que vai ter que usar da violência. A polícia existe apenas porque ela tem a capacidade e às vezes o dever de usar a violência, usar da força contra pessoas, indivíduos privados ou grupos que se veem no direito de usar a força na sociedade. Se a gente quer viver num mundo civilizado com um Estado operante, essa prerrogativa do uso da força por parte da polícia tem que estar dado. A gente não pode criticar a polícia apenas por usar a força. Tem que ver se foi legitimado ou não, se houve abuso ou não. Mas o fato é que ela tem esse poder e deve continuar tendo. E manifestações pequenas não devem, em hipótese alguma, ter o direito de parar, de prejudicar a vida de milhões de pessoas tentando seguir o seu dia de trabalho e gerar valor para os outros. Então, deixo essa proposta. A gente precisaria discutir qual o número mínimo de pessoas para parar uma via. Sem isso, de forma alguma ele pode ser tolerado. É um ato de violência. A resposta com violência para ele também é legítima, por parte da polícia, claro. O que não quer dizer, na verdade, não quer dizer diretamente respeito às manifestações de agora. Pelo menos as primeiras tinham bastante gente até. Agora parece que está caindo rapidamente. O Brasil, felizmente, não é um país muito afeito à violência politizada, à violência ideológica ou política. Então, imagino e prevejo que em breve vai se esvaziar esses protestos anti-Temer. Assim como na nossa independência também, em outros momentos da nossa história, você teve alguma revolta, alguma resistência, mas que logo se esvaiu. Não levou nem perto da guerra civil. Não será dessa vez também. Mas claro, ao propor isso, ao propor um critério como esse de número, a gente cai numa outra questão singular das nossas manifestações hoje em dia, que é a incapacidade de chegar a qualquer consenso sobre os números de pessoas que participam delas e até sobre os métodos de cálculo. Sabe? É incrível como a gente continue nesse cabo de guerra totalmente politizado entre o que a polícia militar mede de um lado, o que a CUT mede do outro, e ao invés de procurar aí os parâmetros universais, quais são os métodos mais usados universalmente, ou uma agência neutra, talvez até internacional, que possa fazer esse tipo de trabalho para que a gente tenha algum tipo de segurança na informação acerca dessas manifestações que ficam competindo por números. Qual teve mais da direita ou da esquerda, qual teve mais gente nas ruas. Uma competição totalmente estéril porque não há um mínimo consenso sobre que métodos utilizar. Outra coisa que tem que ser resolvida, e no caso de um critério para permitir ou não uma manifestação em via pública, teria que ser um pouco melhor resolvido também. E não tem, você não tem 5.000, você não tem 10.000 pessoas, vai pro vão do MASP, usa o domingo, faz alguma outra coisa. É inadmissível que você se veja no direito de impedir o trabalho e a geração de valor numa sociedade, impedindo as atividades que sustentam a sua própria existência naquele meio. Tá? Que a gente permita isso é bastante questionável. Mas, e esse é meu recado final, hoje em dia isso é permitido.
Hoje em dia, pequenos grupos podem sim usar da violência dessa maneira contra o restante da população. E se qualquer grupo que está envolvido na briga política abre mão disso, está abrindo mão de um dos principais meios para fazer valer a sua vontade. Então, enquanto as regras são essas, sim, eu não acho que todos os grupos, seja a direita ou seja a esquerda, têm que se ver como no direito de utilizá-lo sim. Abrir mão disso por um certo bom mocismo não gera efeito nenhum. Pensando, por exemplo, nas manifestações pró-impeachment, que foram mais ridicularizadas do que nada, no fundo porque eram pacíficas, que elas eram verdadeiramente pacíficas. E a paz aí entra como um elemento de ridicularização do outro lado, porque ela não gera mudança. E se algum tipo de violência é aceitável nessa briga política, e infelizmente hoje em dia é aceitável, ele tem que ser usado também. Então, quando tivermos pautas pelas quais nós precisamos lutar, também vamos fechar as ruas, ocupar as ruas, porque essas são as regras do jogo de agora. Mas o jogo poderia ser muito melhor. Tá? Imagine uma sociedade em que cada vez menos as pessoas sejam capazes de produzir ou de seguir seu dia normal, porque está sempre acontecendo algo, e o melhor jeito de conseguir algo seja parando as atividades do resto da sociedade. Rapidamente ninguém mais gera valor, você fica apenas um brigando contra o outro, um tentando travar as atividades do outro, até que a própria sociedade implode na sua própria improdutividade e fica incapaz de sustentar, o padrão de vida de todos vai caindo, nada se resolve, tudo piora. É isso que a gente quer? Não é. Então vamos mudar as regras. Mas antes das regras mudarem, vamos jogar o jogo atual.